nosso segundo bloco hoje, vamos ter um bate-papo com Paulo César de Castro, da Autoescola Rainha. Tudo bem, Paulo? Tudo bem, Carol? É um prazer ter você aqui. Um prazer é meu. Temos muitas perguntas para fazer, certo? Para você jovem que quer tirar sua carteira, porque parece que os jovens já ficam de olho nisso, né? Nós vamos ter aqui a oportunidade de saber com o Paulo como é que faz para você aí conseguir esse... É uma coisa que os jovens almejam muito, né? Esse objetivo. Eu vejo hoje, principalmente a prova prática, eu assemelho muito a uma prova de vestibular, porque a tensão é muito grande. Eles ficam tão tensos quanto? Ficam tão tensos quanto uma prova de vestibular. Mas o processo de habilitação ele não é difícil, ele não é complexo. Às vezes, até por falta realmente de informação, muitos acham que é um processo caro e difícil. Eu não acho realmente que seja tão difícil assim. Tudo bem que eu trabalho com isso, é muito comum para mim. Mas depois que ele recebe as informações e inicia, ele descobre que realmente não é tão complexo assim se habilitar. Certo. Né? E dá para você resumir como é esse processo? O que esse jovem tem que fazer? De início ele tem que procurar a autoescola, né? E ele vai ser orientado a fazer o pagamento do Duda para recolher para o Estado, que pode ser feito em qualquer banco ou casa lotérica. Ele retorna à autoescola com esse Duda pago. A partir daí, a autoescola faz o agendamento para ele ir ao Detran, que pode ser na cidade de Teresópolis ou até em outra cidade, porque nós atendemos não só Teresópolis, como as cidades da periferia, né? Então, depois que ele vai ao Detran, ele vai ser cadastrado no sistema do Detran e lá ele vai receber o endereço da clínica, onde ele vai fazer o exame de vista e psicotécnico. Não é no mesmo dia, ele vai receber o endereço. O endereço. Ele pode retornar à autoescola para que a autoescola faça esse agendamento para ele fazer o exame de vista e psicotécnico, ou ele mesmo, esse candidato, pode ligar para a clínica, que ele recebe o telefone da clínica, e agenda o dia e o horário que mais lhe convir para fazer esses exames. Então, a princípio, tem um processo, umas etapas a serem cumpridas que a Tem própria autoescola a gente vai orienta. orientando. Agora, existe um tabu também com relação ao exame psicotécnico, né? As pessoas às vezes ficam assim, mas será que eu vou passar no psicotécnico? Gente, o psicotécnico é para avaliar um estado emocional. Eles não vão avaliar uma psique de um candidato. Entendi. Eles não vão não levar você... clínica. Não. É porque às vezes eles ficam pensando no psicotécnico como se fosse um psiquiatra. Não é um psiquiatra que vai te avaliar, é um psicólogo. E esse psicólogo vai ver se você tem condições emocionais de dirigir no trânsito. Dirigir. Porque... Especificamente. Exatamente. Né? Seus problemas depois não resolve. Isso se resolve à parte. E mesmo que aconteça dele ficar inapto, que ele não vai ficar reprovado no psicotécnico, ele vai ficar inapto, temporário, que às vezes até por ansiedade mesmo, que ele vai muito ansioso para a clínica. Entendi, pode ser um momento ali. Exatamente. E nesse momento dele estar muito ansioso, ele pode ficar inapto, temporário, ele remarca de novo esse exame sem custas, e faz de novo até que ele seja aprovado. Mas sem problema nenhum, né, gente? Sem problema nenhum. Fica nervoso, fica tranquilo. Não tem problema. Então o nervosismo começa aí. Começa aí, já nesse início aí do processo de habilitação. Depois de vencido esse exame médico, que é o exame psicológico e o exame oftalmológico, que também não reprova, ele pode tornar o candidato inapto, que ele pode, de repente, necessitar de lentes corretivas. Mas ele vai fazer a lente corretiva e retorna à clínica. Essa clínica é conveniada com o Detran. Muitos perguntam, mas eu já fiz o exame de vista eu já fiz o exame de vista na minha clínica com o meu médico particular. Não serve. Tem que ser com a clínica conveniada com o Detran. Feito esses dois exames, o de vista, o psicotécnico, né? Sendo feita essa avaliação e sendo aprovado, ele retorna à autoescola e inicia aí as aulas teóricas. Então começa pelas aulas teóricas, que aí o período o aluno pode
parece que escolher, né? Parece que ele pode fazer mais aulas. Ele tem que cumprir uma bateria de 45 horas de aula teórica. Essa carga horária de aula teórica, ele que vai estipular como que ele vai fazer. Nós, da Autoescola Rainha, nós oferecemos uma carga horária de 10 horas de aulas por dia. Por dia. Mas isso não quer dizer que ele tenha que fazer as 10 horas. Mas quem tiver livre, então, faz pode, um processo porque rápido. é mais rápido, né? É bem mais rápido para ele terminar essas 45 horas de aula, que é a parte mais demorada e, vamos dizer assim, menos prazerosa, porque eu acho que dirigir é muito gostoso. Eles querem pegar no carro. Querem logo dirigir, né? Certo. Mas tem que passar pela parte teórica. Depois de vencida a parte teórica, de concluídas as 45 horas de aula teórica, é feito o agendamento da prova teórica, que é realizada no Detran, no Detran aqui no centro da cidade. Feita a prova, tendo a aprovação, que ele tem que atingir no mínimo 21 pontos, né? Ele tem uma prova de 30 questões, ele tem que acertar 21. Aprovou, retorna à autoescola para agendar suas aulas práticas. Aí nas aulas práticas, ele tem que cumprir 20 horas de aula prática, mas isso é o mínimo que o Detran exige. O que eu tento frisar sempre para o candidato é que depois de 20 horas de aula, ele pode fazer a prova. Certo. Mas isso não quer dizer que ele deva fazer a prova. Então a avaliação vem da própria autoescola. Isso, do instrutor. Ele está liberado, mas pode não estar pronto ainda. Exatamente, exatamente. Porque às vezes existe uma ilusão de que com 20 horas de aula eu tenho que fazer a prova. Não, ele não tem que fazer a prova. Certo. Ele fará a prova a partir do momento que ele estiver preparado para fazer a prova. Porque, na verdade, fazer a prova sem estar preparado vai não só gerar um custo financeiro para ele, como até um certo medo, um certo trauma realmente de fazer uma prova e depois se sentir incapaz. E, na verdade, ele não estava incapaz, ele não estava preparado para fazer. Então, a gente orienta para que o candidato só vá para a prova se ele realmente estiver seguro daquilo que ele está fazendo. Perfeito. Paulo, existem candidatos que vão para a prova já sabendo dirigir ou já pegaram no carro do pai. Acontece isso, né? Acontece. Tem mesmo essa história de que isso pode dificultar para quem quer aprender, já ter vícios, alguma coisa assim? Em algumas situações, sim. Pode prejudicar, sim. Porque o que pode acontecer é que alguns candidatos vêm com algumas manias que podem prejudicá-lo, não só na avaliação da prova, como no próprio dirigir, no trânsito do dia a dia. Uma das coisas que é muito comum para quem já chega numa autoescola já dirigindo é o candidato não ter o hábito de utilizar a sinalização de maneira correta e observar as regras de circulação. Isso é muito cobrado em prova e em treino também, porque é ali que acontece os acidentes. O carro, é muito comum as pessoas dizerem assim, poxa, mas o carro apareceu na minha frente e quando eu vi já tinha batido. Na verdade, o carro não aparece, ele estava lá, você que não viu, né? O carro não aparece, mas é muito comum isso acontecer. E outro problema também é que sempre que alguém leva uma batida, geralmente ele nunca é o culpado, o outro é o culpado, né? Alguém bateu em mim, nunca eu bati em alguém, né? E na verdade o que deve ser feito é tentar evitar isso. A prevenção é a melhor causa nessa situação. Então, quando o aluno ele vai para outra escola, né, e aprende tudo ali, ele já vai aprendendo nesse caminho com tudo certinho para saber como se comportar no trânsito. Exatamente, é o que a autoescola, o papel da autoescola é esse, né? É orientar, é preparar, é formar. Certo. Tanto que agora a gente está falando muito em autoescola, a autoescola recebeu o título de Centro de Formação de Condutores. Então, o objetivo é formar condutores. Eu não nego que com uma carga horária de 45 horas de aula teórica e 20 horas de aula prática mínima, isso quer dizer que eu posso até ministrar mais aulas, é uma carga horária muito pequena para se formar um condutor consciente e eficiente. A gente trabalha com essa margem de aula. E quando, que nem eu falei no início, quando a gente termina esse processo de habilitação com as 20 horas de aula, o candidato, na ânsia de querer a sua habilitação, ele quer ir para a prova. E, na verdade, a prova em si, ela não é muito difícil, porque é um percurso pequeno, em que, se treinando algumas vezes, não fica tão difícil de cumprir esse circuito. Porém, a prática do dia a dia é um pouco diferente do que se é feito lá na prova. Então, lá na prova, eles vão avaliar não só
a destreza, o domínio do veículo, mas também o emocional do candidato, porque certo. é muito pequeno, é muito pouco para se avaliar se ele realmente tem domínio daquele veículo naquele momento. E falando em emocional, muitas pessoas reprovam justamente por isso, Exatamente, né? Exatamente. Então, quando eu digo se ele está preparado para ir para a prova, não é só na parte de condução, é a parte emocional também. Se ele está tranquilo fazendo... Exato, está seguro para fazer a prova. Porque depois que ele se lançar no trânsito habilitado, ele vai sofrer muita pressão no trânsito. E aí que vem aquela situação, será que ele realmente está preparado para o trânsito ou ele só está preparado para a prova? Existem pessoas que já passaram em provas e procuraram a autoescola? Não? Já existem pessoas assim. Porque, que nem eu disse, a prova em si ela não é tão difícil. Ok. Ela é relativamente fácil. Mas quando ele se depara com a realidade do trânsito, Certo. por exemplo, nós não podemos ministrar aula prática em rodovia. E a média de velocidade no centro da cidade é de 30 a 40 quilômetros. Aí você pega uma rodovia a 80, 90 quilômetros, os reflexos, os movimentos mais bruscos com a direção, pode fazer um condutor menos experiente perder o controle do carro com facilidade. Certo. Então isso eu não consigo simular no trânsito. E ele vai ter que pegar isso no dia a dia, sozinho, depois de habilitado. Entendi. Então aí eu recomendo esse aluno que se habilitou e não tem a experiência, que ele retorne à autoescola. Aí sim vocês podem aí levar eu posso, eles para... Aí eu posso levar ele para uma rodovia. Legal, bem interessante entendeu? isso, né? Porque aí eu posso, por exemplo, tem muita gente que trabalha fora da cidade, tem que pegar a rodovia. Então, nessa situação... Tem uma insegurança pegar sozinho, né? Tem, porque você imagina só, você está dirigindo com seu carro de passeio e de repente lhe passa uma carreta enorme ali do lado, assusta a pessoa, verdade. né? Então, é coisa que você não vive aqui no centro da cidade, né? E mesmo que aconteça de passar uma carreta, ela vai passar 20 quilômetros ali do teu lado, devagarinho, quase que parando. Então, eles Agora, podem fazer a aula... podem fazer na depois da rodovia prova. depois de habilitado, pode. Então, o que o Paulo está falando é bem interessante, né? A prova, o processo para tirar a habilitação é uma coisa e você ser um condutor, né? Um bom condutor é outra coisa completamente diferente, né? As mulheres estão dirigindo mais, Paulo? Hoje a procura para habilitação desse grupo das mulheres aí aumentou bastante. É bem expressivo realmente. Elas tomam conta do mercado e, no caso, em geral, elas são mais detalhistas. Elas conseguem ter mais cautela no trânsito. Muito entendeu? bem. Existem algumas categorias, né? Você pode explicar qual é a categoria? Categoria A, B, C? No caso, para quem vai se habilitar pela primeira vez, você pode se habilitar para carro e moto. Para moto é categoria A. Para carro, categoria B. Para caminhão, categoria C. Para ônibus, categoria D. E para veículo articulado, carreta, acima de 6 mil quilos, é categoria E. Certo. Agora, para todas essas categorias, também existem etapas. Você pode, na primeira habilitação, se habilitar para carro e moto, juntos, num único processo. 2 anos após a primeira habilitação de carro, você pode ir direto para a categoria D. Então, você pode pular a C. Sair da só B, 2 anos depois. 2 anos. Contando 1 ano de permissão, que o primeiro processo de habilitação, você vai tirar uma permissão, que eu achei que foi uma medida bastante louvável, a habilitação permissionária, porque, na verdade, quando o candidato se habilita, o que ele quer é a habilitação. Mas ele tem que ver que ele passou por um processo de habilitação e onde acontece mais acidente é nessa faixa etária dos 18 aos 25 anos de idade, onde eles estão recém-habilitados. Com a permissão, eles andam com mais cuidado, porque sabe que qualquer infração cometida pode fazer eles retornarem ao ponto inicial. Então, esse primeiro ano virou uma escola, virou Exatamente. ainda uma prática. Mesmo fora da autoescola, ele continua se educando. Ótimo. Se durante 1 ano ele dirige com bastante prudência para não cometer alguma infração, depois isso se torna uma regra e ele continua dirigindo dessa forma. Ótimo. Exatamente. Então, eu achei bastante louvável Bem isso. interessante. Achei muito interessante, realmente. Depois desse processo de habilitação, já que ele está dirigindo, se ele quiser mudar de categoria, ele pode sair da B para D, com 2 anos de habilitação. Da D para E, ele tem que ter pelo menos 1 ano de habilitação. E aí a última categoria atingida, né? A categoria E. Se ele quer ficar habilitado para carro, ou para caminhão, carreta e moto, vai ficar categoria AE. AE é a última categoria ele conseguir atingir. A Autoescola Rainha tem aulas para quais tipos? Quais categorias? Para a categoria A, B e D. Eu não tenho para a categoria E.
Essa eu não ofereço. No caso de ônibus e caminhão, qual é a procura? No caso para ônibus, hoje a gente tem nós temos uma procura bastante expressiva, porque algumas instituições, elas exigem a habilitação na categoria D para se participar de concurso. Então, hoje, a habilitação enriquece o currículo do candidato, né? Olha que dica legal. É uma das exigências, né? Por exemplo, para você participar do concurso público para o bombeiro ou para a polícia militar, hoje se exige a habilitação e na categoria D. Então, como é interessante o candidato já ficar ligado nisso. Já ficar ligado, ele tem que ter a habilitação. E não adianta ele fazer o concurso e depois tentar tirar a habilitação. Ele já tem que apresentar a habilitação, ele já tem que estar habilitado. Porque senão ele não consegue. Quem tem essa intenção, então, melhor até já se matricular. É melhor procurar já uma autoescola, né? Ótimo. Se quiserem nos procurar, né? A Autoescola Rainha está lá esperando vocês para fazer a categoria D. Entendeu? Muito obrigada, Paulo. Por nada, foi um prazer. Bom, para vocês que se interessaram, né, já viram que não precisa ter medo, já conhecem agora o processo básico aqui que o Paulo falou, teríamos muito mais coisas para conversar, né? O Paulo volta aqui ao Super Mais, mas a princípio vamos passar aqui o telefone e o endereço da Autoescola Rainha. Se vocês tiverem mais dúvidas, é só conversar lá com a equipe do Paulo. O telefone da Autoescola Rainha é o 264-35527 e o celular é 7673-1268. Muito bem, muito obrigada. Por nada. O Super Mais vai para o intervalo e nós já voltamos com a nossa receita. Não sai daí.